Bom dia. Vamos às senhas para hoje, dia 8 de março de 2023, uma quarta-feira, 15º dia na Quaresma, Dia Internacional da Mulher. E o título que eu dou para estas senhas e a reflexão é anunciar com coragem o amor que traz vida e alegria, e afastar-se, ou até, melhor ainda, denunciar a opressão e o que traz medo e morte. Afastar-se e denunciar a opressão e o que traz medo e morte. A Quaresma como ensaio. Isso tem a ver com o dia, inclusive o Dia Internacional da Mulher, que é baseado na luta de mulheres trabalhadoras. Não dá para desligar o Dia da Mulher e da florzinha da mulher, para a mulher, sem também levar em conta o que foi que causou esta data como Dia da Mulher, a dia de luta de mulheres trabalhadoras, lá pelo início do século XX. Afastar-se e denunciar a opressão, o que traz medo e morte, como o machismo, e anunciar com coragem o amor que traz vida e alegria no Dia das Mulheres. Denunciar o machismo e anunciar a luta feminista de igualdade de direitos e oportunidades e dignidades. Eu, na minha cidadezinha, que era muito machista, não muito diferente do resto do Brasil, mas muito machista. Lá pela década de 70, eu ouvi no almoço lá de casa, meu pai, minha mãe e meu irmão sentados à mesa, e a reprodução do machismo da cidade, daquela geração mais antiga. Eu tinha 12, 13 anos, era muito novo. Se fosse um pouco mais tarde, 3, 4 anos depois, a minha família ia ouvir a minha opinião. Eu fiquei quieto, porque era muito novo. Aos 16, já 17, de 18 em diante eu já pensava contra aquele machismo. Eles dizendo que mulher não pode ter certas profissões. Estava começando a se dizer, olha, mulheres motoristas de ônibus, mulheres juízas. Eles diziam, uma juíza, quando estiver na TPM, ela vai condenar todo mundo, vai mandar matar todo mundo. Mal sabiam eles que a Igreja Evangélica Luterana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, já a igreja nossa, da família, vinha pensando em ter pastoras. Sim, esse machismo ainda existe. Afaste-se e denunciem a opressão e o que traz medo e morte. Quando uma mulher, naquela época, ousava romper as fronteiras do machismo sobre ela era chamada de tudo. E a gente tinha que se cuidar no que a gente expressava, que pudesse parecer feminismo, que pudesse defender as mulheres. Tinha que ter coragem para anunciar o amor que traz vida e alegria, porque isso era contra os conceitos machistas puros
considerados cristãos. Porque não era o que Jesus fazia, oprimir as mulheres. Mas assim é em relação ao machismo, ao racismo. Tinha também trabalho para negros e negras, o lugar deles. Gays, nem se falava gays. Quer dizer, algumas pessoas falavam, mas elas tinham que meio que calar a boca, porque os machistas, e por incrível que pareça, as machistas, as mulheres reproduziram isso. Então, anunciar com coragem o amor que traz vida e alegria, em palavras e ações. E denunciar, afastar-se da opressão e do que traz medo e morte. Primeiro versículo para hoje. Jeremias 22, 29. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? Qual é a vontade de Deus, Javé, libertador dos escravos do Egito? São aquelas leis, inclusive machistas, racistas, homofóbicas, opressoras, trazem medo e às vezes morte, muitas. A morte já em vida, como a de uma mulher na minha cidadezinha, que ousou ser artista e ter uma vida um pouco mais livre, mais urbana. Ela teve que ir embora, porque ela foi tão achincalhada, chamada ali, que você pode imaginar. O segundo versículo é de Mateus 10, 27. O que é dito para vocês ao pé do ouvido, a palavra de Deus, a vontade de Deus, proclamem dos telhados. Sim, anunciem o amor que traz vida e alegria dos telhados. E denunciem o mal que traz medo, ameaça e morte. A oração para hoje é escrita por Arno Petsch. Uma palavra aconteceu. Ela caminha e, como nenhuma outra palavra, acalma a nós e nos dá perseverança, esperança. Anunciem em toda a terra que Deus é o Senhor. Deus já é libertador, para que Ele seja o senhorio do mundo, das pessoas e pessoal de cada um, o senhorio que liberta de outros senhorios escravizantes. Ótimo. O primeiro texto é do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu: agora vocês creem? Ele começou a falar claramente, jogar na cara as verdades. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês vão voltar para casa e me deixarão sozinho. Isso os momentos de solidão que ele já via diante, quando ele ia enfrentar mesmo o poder da morte, da opressão. Né? Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai me acompanha. Como é que dizia aquela oração? A palavra que caminha comigo, o Deus que caminha comigo. Mas eu não estou sozinho, porque meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, mesmo que neste mundo vocês têm aflições e terão aflições. Contudo,
tenham ânimo, eu venci o mundo. A minha paz e o meu amor vencem o pecado, o egoísmo, a ameaça, a morte. Proclamem com coragem o amor e denunciem o que causa a morte. Portanto, o segundo texto, desculpe, é de Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11. Agora, vocês já não têm condenação, porque para que estão em Cristo, não há condenação. Não há ameaça. Porque a lei de Jesus manda assim, eu tenho que ser machista. Bonito. Porque estão lendo errado a Bíblia. Não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte, da opressão. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, a lei é carnal, nem é tanto espiritual. Deus o fez, enviando pelo seu próprio Filho, a semelhança de pecado como oferta pelo pecado. Jesus veio para eliminar essa ameaça e se tornou oferta pelo próprio pecado que nós cometemos, inclusive através da lei, da má leitura da Bíblia. Condenou o pecado na sua própria carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Nem se preocupa mais com a lei, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos segundo o amor. Então, a lei foi fora. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que é do Espírito, deseja servir a esse Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, é paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à verdadeira lei e vontade de Deus, o amor, e nem consegue fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, que é amor. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quem não ama, não diga que é de Deus, porque Deus é amor. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito, o corpo é visto como pecado, né? Mas o Espírito vive em vocês, através da sua justiça. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Boa luta, mulheres, boa luta, negros, boa luta a todos aqueles que se sentem oprimidos, gays, diferentes, outras sexualidades, outras culturas, aqueles que são oprimidos pela lei, pelo pecado que habita em nós, inclusive através da lei da opressão, da palavra injusta, da palavra ameaçadora. Não, a que liberta, ama e traz alegria. Anunciem com coragem o amor que traz vida, respeito, dignidade, alegria. Um bom dia.